Ei, gente, boa tarde. Tudo bem com vocês? Hoje eu tô chegando aqui um pouquinho mais tarde. E aí, vocês estão bem? Eu estou ótima, graças a Deus. E hoje a gente vai iniciar o livro de João. Glória a Deus. Já lemos três livros, né? Mateus, Marcos e Lucas. Agora estamos em João. Glória a Deus. Deus é fiel. Deus é maravilhoso. Até aqui nos ajudou o Senhor. Estou muito feliz, gente, porque a gente tem perseverado, né, na leitura da Bíblia aqui, nas gravações. E assim, o Senhor fez algo assim maravilhoso em mim, uma disciplina, assim, aquele compromisso de sempre gravar o vídeo. A leitura da Bíblia, a gente é até habituado a ela, mas em relação a gravar o vídeo, então assim, é aquela disciplina, às vezes tá passando mal, às vezes a correria do dia a dia, não agora nesse momento, mas quando a vida tá normal, a rotina tá normal, aquela correria, e mesmo assim, nossa, eu tenho que gravar. Então assim, o Senhor tem me ajudado demais nessa disciplina. E eu pensei que eu iria abençoar, e eu estou sendo muito mais abençoada. O Senhor tem assim me ensinado muito nesse tempo aqui. E eu louvo a Deus por ele. Já estamos no 4º livro do Novo Testamento. Glória a Deus. Bom, não vou me estender mais não, porque eu quero ler algumas informações sobre o capítulo, antes de começar o primeiro capítulo, tá bom? Do livro. Eu quero ler algumas informações do livro, antes de começar a ler o primeiro capítulo. E depois eu quero ler um comentário, porque eu já li e é maravilhoso um dos comentários que a autora Joyce escreveu aqui desse primeiro capítulo do livro de João. Então vamos lá, pra gente não se estender mais. Vou abaixar a música. Deixa eu colocar meu amigo óculos. Senão não vai rolar, né? Tem que conseguir ler. Pronto. Vamos lá? João. Quem escreveu, o autor do livro de João é o próprio João, apóstolo João. Data, próximo ao final do século I. Princípios para a vida diária. Primeiro, vivemos sobre um novo mandamento, amarmos uns aos outros, isto é essencial. Segundo, sem Jesus nada podemos fazer. Terceiro, o Espírito Santo é o nosso consolador, o nosso conselheiro, o nosso ajudador e o nosso mestre, e também é o Espírito da verdade. Enquanto Mateus, Marcos e Lucas diferem de várias maneiras, eles são semelhantes por incluírem muitos dos mesmos ensinos e parábolas de Jesus em ordem sequencial. João, por outro lado, não adota uma abordagem cronológica, mas fala de Jesus em termos de temas e tópicos. João também nos dá um grande discernimento sobre o ministério do Espírito Santo. Um dos grandes temas de João é o amor, amar a Deus, receber e amar os outros. Tem mais informações aqui, mas eu fiz um resumo, tá? Então vamos agora para o primeiro capítulo. Versículo 1. A palavra tornou-se carne. No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens.
A luz brilha nas trevas e as trevas não a derrotaram. Surgiu um homem enviado por Deus chamado João. Ele veio como testemunha para testificar acerca da luz, a fim de que por meio dele todos os homens crescem. Ele próprio era a luz, mas veio como testemunha da luz. Ele próprio não era a luz, mas veio como testemunha da luz. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz, que ilumina todos os homens. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito, vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. João dá testemunho dele. Ele exclama: Este é aquele de quem eu falei, aquele que vem depois de mim, é superior a mim, porque já existe antes de mim. Todos recebemos da sua plenitude, graça sobre graça, pois a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito que está junto do Pai o tornou conhecido. Versículo 19. João Batista nega ser ele o Cristo. Ele foi o testemunho de João, quando os judeus de Jerusalém enviaram sacerdotes e levitas para lhe perguntarem quem ele era. Ele confessou e não negou, declarou abertamente: Não sou o Cristo. Perguntaram-lhe: E então, quem é você? É Elias? Ele disse: Não sou. É o profeta? Ele respondeu: Não. Finalmente perguntaram: Quem é você? Dê-nos uma resposta para que a levemos àquele que nos enviaram. Que diz você acerca de si próprio? João respondeu com as palavras do profeta Isaías: Eu sou a voz do que clama no deserto. Façam um caminho reto para o Senhor. Alguns fariseus que tinham sido enviados interrogaram-no. Então, por que você batiza se não é o Cristo, nem Elias, nem o profeta? Respondeu João: Eu batizo com água, mas entre vocês está alguém que vocês não conhecem, que vocês conhecem. Não, de novo. Respondeu João: Eu batizo com água, mas entre vocês está alguém que vocês não conhecem. Ele é aquele que vem depois de mim, e não sou digno de desamarrar as correias de suas sandálias. Tudo isso aconteceu em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. Versículo 29. Jesus, o Cordeiro de Deus. No dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse: Vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele a quem eu me referi quando disse: Vem depois de mim um homem que é superior a mim, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas por isso é que vim batizando com água, para que ele viesse a ser revelado a Israel. Espera aí que eu vou abaixar mais um pouquinho.
Então João deu o seguinte testemunho: eu vi o Espírito descer dos céus como pomba e permanecer sobre ele. Eu não o teria reconhecido se aquele que me enviou para batizar com água não me tivesse dito: aquele sobre quem você vira o Espírito descer e permanecer, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Eu vi e testifico que este é o Filho de Deus. Versículo 35. Os primeiros discípulos de Jesus. No dia seguinte, João estava ali novamente com os 2 dos seus discípulos. Quando viu Jesus passando, disse: vejam, é o Cordeiro de Deus. Ouvindo-o dizer isso, os 2 discípulos seguiram Jesus. Voltando-se e vendo Jesus que os 2 o seguiam, perguntou-lhes: o que vocês querem? Eles disseram: Rabi, que significa mestre, onde estás hospedado? Respondeu ele: venham e verão. Então foram por volta das 4 horas da tarde, viram onde ele estava hospedado e passaram com ele aquele dia. André, irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que tinham ouvido o que João dissera e que haviam seguido Jesus. O primeiro que ele encontrou foi Simão, seu irmão, e lhe disse: achamos o Messias, isto é, o Cristo, e o levou a Jesus. Jesus olhou para ele e disse: você é Simão, filho de João. Será chamado Cefas, que traduzido é Pedro. Jesus chama Filipe e Natanael. Versículo 43. No dia seguinte, Jesus decidiu partir para a Galileia. Quando encontrou Filipe, disse-lhe: siga-me. Filipe, como André e Pedro, era da cidade de Betsaída. Filipe encontrou Natanael e lhe disse: achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei e a respeito de quem os profetas também escreveram, Jesus de Nazaré, filho de José. Perguntou Natanael: Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de lá? Disse Filipe: venha e veja. Ao ver Natanael se aproximando, disse Jesus: aí está um verdadeiro israelita, em quem não há falsidade. Perguntou Natanael: de onde me conheces? Jesus respondeu: eu o vi quando você ainda estava debaixo da figueira, antes de Filipe o chamar. Então Natanael declarou: mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus disse: você crê porque eu disse que o vi debaixo da figueira. Você verá coisas maiores do que essa. E então acrescentou: digo-lhes a verdade, vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Glória a Deus! Acabamos de ler aqui o capítulo 1 do livro de João. Muito maravilhoso, né? Como toda a Bíblia, mas para mim não me estender muito, eu já vou entrar aqui no comentário da autora, porque hoje eu vou ler ele completo. Ele é um pouco grande, ó, mas eu vou ler aqui rapidinho, porque eu acho que vai, como me edificou, eu acho que vai edificar muito vocês também, tá bom? Então vamos lá, comentário. Lidando com o preconceito. Natanael aqui fala acerca daquela passagem aqui no finalzinho do capítulo, que Natanael fala se poderia vir alguma coisa boa de Nazaré, quando ele fica sabendo que Jesus veio de Nazaré. Aí ele pergunta se veio alguma coisa boa de Nazaré, se poderia vir alguma coisa boa de Nazaré. Então o comentário é a respeito disso. Natanael tinha uma opinião negativa sobre Nazaré, porque o sentimento predominante naqueles dias era de que nada de bom jamais havia acontecido lá. Então, quando o discípulo ouviu falar que Jesus era de Nazaré, ele inicialmente ficou resistente
a ideia de que Jesus era o verdadeiro Messias, simplesmente por causa do lugar de onde ele vinha. Muitas vezes somos como Natanael. Decidimos que uma pessoa não pode ser boa por causa de onde ela mora ou de onde ela vem. Também podemos ser muito discriminatórios e inflexíveis, geralmente sem sequer percebermos. Temos preconceitos que foram colocados dentro de nós pelos outros através das coisas que nos disseram. É por isso que temos de examinar cuidadosamente os nossos corações para vermos se eles não estão realmente abertos. O que Jesus parecia gostar em Natanael era que ele parecesse estar convencido de que nada de bom poderia vir de Nazaré. Ele estava disposto a verificar. Embora tivesse uma opinião forte, ele tinha o coração aberto. Deixe-me incentivá-lo a ter um coração aberto para com todos a quem você encontrar. Pense nisso. Se Natanael não tivesse se disposto a abrir o coração para Jesus, ele teria perdido a maior bênção de sua vida, um grande relacionamento com o Senhor. Acredito que Deus tem bênçãos reservadas para você através de relacionamentos também. Portanto, mantenha o seu coração aberto. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Maravilhoso esse comentário. E assim, que você reflita sobre isso, porque muitas vezes eu e você, nós somos preconceituosos. Às vezes a gente não conhece alguém e por alguma situação, por algum motivo, a gente já taxa aquela pessoa, já coloca uma placa naquela pessoa e já não quer se envolver, se relacionar. Então, assim, que a gente se permita conhecer primeiro. Amém? Então, assim, foi assim muito pertinente esse comentário, porque realmente a gente pode perder grandes oportunidades. Às vezes as pessoas até enviadas diretamente de Deus para nos abençoar, né? E a gente perde a oportunidade de conhecê-las. Então vamos abrir o nosso coração. E eu quero fazer um outro parêntese, embora o tempo está um pouco estourado, em relação a gente também manter esse coração aberto para conhecer a Deus. Amém? Para realmente conhecer qual é a sua boa, perfeita e agradável vontade. Porque a gente só pode se relacionar com quem a gente conhece. Senão vira um monólogo. Aí você fala assim, eu oro. Mas orar, na minha concepção, não é só eu falar, é eu falar e eu ouvir. Mas muitas vezes a gente só quer falar para Deus. A gente não quer ouvir o que Ele tem a dizer. Quando o que está aqui não nos agrada, não é o que a gente quer ouvir. Porque muitas vezes nós estamos em caminhos tortos. Então aí a gente não quer saber desse livro. Então que você e eu, a partir de agora, a gente estreite mais esse relacionamento com Ele. Através da tua palavra, através da obediência. Amém? Então fica aí com Deus, medite na palavra dele, sabe? Talvez nesse capítulo o Senhor fez você refletir em algo, em outra coisa. Então assim, passa aí o dia meditando, pensando a respeito, amém? E coladinhos nele, tá bom? Cola no Rei. Jesus está voltando. Perde tempo não, tá bom? Beijão, fiquem com Deus e até amanhã, se Ele permitir. Beijão.